Oi, gente, tudo bem? Hoje é dia de expandirmos um pouquinho mais a nossa consciência. Para quem me acompanha sabe que semana passada eu fiquei de hoje estar falando sobre ansiedade. E ansiedade é um assunto bastante polêmico, tem vários pontos de vista. Só que nós, como sempre, vamos ficar nos aspectos da metafísica e da psicossomática. Para quem não me conhece, o meu nome é Adriana, eu sou terapeuta integrativa e atualmente eu estudo psicologia. Então vamos lá. Ansiedade. Primeiro eu pergunto, vocês já viram algum bebezinho ansioso? Vocês já viram algum bebezinho nesse aspecto de ansiedade? Com certeza não. Por quê? Porque o bebê, ele é totalmente pleno, totalmente fluido, totalmente tranquilo, totalmente sereno, né? Essa é a essência do ser humano, não só do bebê, do ser humano como um todo, inclusive o nosso, adultos. Mas o que acontece conosco adultos? Nós, quando bebês, nós nos passamos pelas fases do crescimento. Então, nós nos tornamos crianças, né, na fase infantil, depois nós nos tornamos adolescentes e depois finalmente adultos e idosos, né, até a finitude. Só que nesse processo da infantilidade, da adolescência, da maturidade, todo esse processo, nós não passamos ele sozinho, nós passamos ele acompanhado por fatores externos. Nós passamos ele acompanhado pela família, pelos amigos, pela escola, pela religião, pela política, pela sociedade como um todo. E isso vai nos transformando, né, modificando a nossa essência, sujando a nossa essência, né? Estragando a nossa essência e faz com que nós nos tornemos o que somos hoje. Então, avalie a ansiedade. A ansiedade, ela é um aspecto emocional, né? Vamos olhar no aspecto emocional essa ansiedade. Então, ansiedade nada mais é do que o medo de errar ou o medo de perder. Por quê? Porque lá na infância eu fui sim muito cobrado. E de que forma eu fui cobrado? Na infância eu posso ter sido cobrado com muita rigidez, com muita exigência, com muito autoritarismo. Eu nem digo autoridade, eu digo autoritarismo. Isso tudo fez com que eu aprendesse a me defender das coisas e das pessoas, e do mundo e da vida como um todo. Não estamos aqui para julgar os nossos pais ou os nossos cuidadores. Não é o nosso intuito esse, não é? O nosso intuito é observarmos o que aconteceu conosco para que nós possamos fazer diferente. Se fizeram isso conosco, é porque no momento é o que tinha. Era o que os nossos pais tinham para nos ensinar, para nos cobrar. Era o que eles tinham e não cabe a nós julgarmos isso. Cabe a nós fazermos diferente agora porque temos a informação. Entende? Então, se nós olharmos o aspecto ainda emocional, a gente vai ver que quando nós temos pensamentos negativos, quando nós estamos com o coração aflito, nos invade a ansiedade. Nos invade a ansiedade como? Através às vezes, da agressividade, através da impulsividade, através de uma agitação estranha que a gente não sabe explicar, através também da excessividade na questão de alegria, de felicidade, isso também é ansiedade. Uma explosão de sentimentos, às vezes até sem motivo. Então, isso seria no aspecto emocional. Se nós olharmos no aspecto mental, analisem comigo, o nosso cérebro, ele dispara, ele cria, ele gera, ele distribui no nosso organismo substâncias químicas. Em cada célula do nosso corpo, essas substâncias químicas, elas são
distribuídas e se inicia pelo rim. O rim, dentro do organismo da gente, é um órgão muito importante. É um órgão que nos fornece a adrenalina, que é uma substância muito importante no nosso corpo. Então pensem comigo, lá na época das cavernas, os homens das cavernas, as mulheres da caverna, elas ficavam enfurnadinhas lá. Só saíam quando era extremamente urgente, porque tinha muitos perigos naquela época. E quando elas saíam, as glândulas renais desse pessoal lá da época da caverna, eles simplesmente davam uma explosão de adrenalina devido ao medo que eles sentiam. Então, quem tem muito medo, quem sente muito medo, se não desenvolveu ainda, no futuro desenvolverá problemas nos rins. Não é o nosso tema aqui, mas só para fechar um contexto. O quanto o rim é importante para o nosso organismo. Inclusive, ele é considerado um órgão como de instinto de sobrevivência, é o nosso relógio biológico, entende? E o ansioso, a pessoa ansiosa, na grande maioria das vezes, ela é sim uma pessoa medrosa, né? Eu já disse lá no início, é a pessoa que tem medo de perder ou de errar. É uma pessoa baseada muito no medo, na perfeição, no certo, no que ela considera certo. A pessoa ansiosa, ela se cobra muito e cobra muito dos outros, né? Ela cobra muito dos outros e se cobra muito, mas não gosta de ser cobrada. Ela não gosta, por quê? Porque remete ao que ela passou, talvez no passado. O ansioso, ele é muito perfeccionista, ele é tudo pro aqui e agora, ele não tem tempo de esperar, ele é impaciente com ele, e com as pessoas e com as situações, percebe? O ansioso, ele é uma pessoa que ele não consegue ter paz de espírito, ele não consegue ter tranquilidade na vida, nas situações da vida. São pessoas que elas não gostam de ouvir conselhos, percebe? Elas não aceitam as coisas como elas são. Tem que ser do jeito delas. Elas não aceitam do jeito que as coisas são e nem gostam de ser corrigidas. Por que eu trago essa questão elas não aceitam as coisas como são? Justamente porque a gente trouxe hoje o tema da ansiedade devido ao que estamos passando hoje, devido a todo esse processo da pandemia e tudo mais, esse isolamento. Temos dentro das nossas casas muitos jovens ansiosos, muitas crianças ansiosas, muitos adultos também ansiosos devido a tudo isso. Mas nós não conseguimos mudar a situação, não dá para mudar, é o que é. Nós temos que aceitar e respeitar este momento. Eu posso sim olhar a questão externa, então não me aglomerar, usar a máscara, passar álcool gel, tudo que já é pedido para gente. O que é externo eu posso fazer, eu devo fazer. Mas o que eu posso fazer no interno é mais do que isso. O que eu posso fazer no interno é olhar para mim, me controlar, me cuidar, me analisar. De que forma tudo isso? A respiração é uma delas. Por quê? Porque quando eu cuido da minha respiração, quando eu controlo a minha respiração, eu com certeza absoluta, todo o processo de meditação traz isso muito claro. Se você for ler um pouquinho sobre meditação, isso vai estar lá. Todo o processo de respiração nos traz uma calmaria cerebral. Ou seja, a respiração está sempre no piloto automático. Quando eu trago ela para a observação, eu vou oxigenar o meu cérebro. E quando eu oxigeno o meu cérebro, os meus pensamentos se acalmam. E quando os meus pensamentos se acalmam, as minhas emoções se acalmam junto com os meus pensamentos. Por quê? Porque o ansioso está sempre no futuro. Sempre quer fazer, sempre quer estar lá na frente. Se você conversar com um ansioso,
o que, que vai acontecer? Ele vai te ouvir, ele vai estar ali olhando para você e dando a impressão de que ele está ouvindo, mas ele não está. Ele já está pensando na resposta que ele vai te dar, mesmo que você não tenha feito a pergunta. Se você não fez a pergunta, ele vai estar na cabeça dele simulando a pergunta e já a resposta. É sempre na frente, sempre precoce. E o futuro nós não alcançamos assim do dia para a noite. O futuro é passo a passo. Entende? Por isso que o ansioso fica tão desesperado, fica aquela fobia, fica aquela situação de pressão no peito, de não conseguir alcançar e não vai alcançar, porque não está vivendo hoje, está querendo viver lá na frente. Entende? E isso está acontecendo muito agora na pandemia, porque querem sair dessa situação. Sim, todo mundo quer, mas no momento precisa cautela, precisa respeito com os outros e consigo. Né? Seguir as normas, seguir as regras, seguir o que está pedindo. Infelizmente é assim e eu preciso aceitar, mas eu posso me trabalhar, né? Cuidar da minha respiração, como eu já falei, fazer meditação, olhar essa situação com mais leveza, ou pelo menos tentar olhar com mais leveza, percebe? Isso sim, isso eu posso fazer, isso eu devo fazer, para que eu tenha uma qualidade de vida melhor. Eu gritar com o mundo, eu ficar só assistindo essas coisas sobre pandemia, ouvindo, falando, não vai resolver. Muito pelo contrário, vai piorar. Por quê? Porque a minha mente não sabe o que é verdade, o que é mentira. Para ela tudo é verdade. Minha mente é atemporal, não sabe o que é passado, o que é presente ou futuro, tudo está acontecendo agora. Então, eu estou me complicando se eu fico só assistindo, se eu fico só ouvindo, se eu fico só repassando esse tipo de informação. Cada vez eu vou me sentir mais ansioso se eu ficar com isso dentro de mim, ficar só falando nisso, pensando nisso. Eu preciso esparecer. Eu preciso esparecer no sentido de pensar em outras coisas, assistir coisas que competem, que sejam saudáveis e, acima de tudo, respirar. Aí você vai dizer, Adriana, eu estou o tempo todo respirando. Não está, você está no piloto automático. Sair do piloto automático. Ir para a observação, eu estou respirando. Observar a minha respiração para que o meu cérebro oxigene e para que eu tenha uma calmaria dentro de mim. Entende? Gente, olha só. A princípio, era isso. Porque não tem mais do que isso. Existem outros pontos. Existe gente que vai afirmar que é falta de Deus. Existe gente que vai afirmar que é falta de química do corpo. Existem N's pontos de vista, como eu falei antes. Mas nós vamos ficar nesses aqui, que é a metafísica e a psicossomática. Ok? Então, se esse vídeo fez sentido para vocês, se somou, se teve uma significância, contribua, passe para quem vocês acham que está nessa situação, nesse âmbito da ansiedade, entende? E quarta-feira que vem nós nos encontramos com um novo tema para a gente estar discutindo. Se vocês tiverem uma curiosidade sobre uma patologia, sobre algum sentimento, algo que vocês tenham curiosidade, coloca ali nos comentários ou me manda no privado que a gente vai discutir isso juntos, ok? A questão aqui é expandirmos a nossa consciência, porque quando expandimos a nossa consciência, chegamos à cura, ok? Fiquem todos muito bem, um grande beijo e até a próxima semana.